Vamos agora tentar deixar o nosso projeto, tá? Eu já deixei aberto aqui uma coisa que a gente vai precisar para agora, mas vamos voltar na nossa página. Nosso projeto um pouco mais próximo disso que a gente está vendo na tela aqui, tá? Bom, de cara percebam que inicialmente esse cara aqui ele está ocupando, está indo até embaixo aqui da minha tela, tá? E esse cara aqui, ó, essa área aqui pelo menos, ela não está indo até embaixo, né? Como que eu faço para fazer isso? Bom, a gente pode utilizar algumas medidas, unidades aqui do CSS. Esse daqui era o que estava aberto, e esse daqui que eu já deixei aberto. Tá? Então, o CSS ele tem várias unidades relativas, né? Tem a absoluta, que a gente está começando, que a gente usa com frequência, que é o pixel, por exemplo. Né? Então, pixels, centímetros, polegadas, etc. Eu costumo mais utilizar aqui o pixels, tá? Mas também tem medidas relativas, tá? Uma que eu vou utilizar agora é essa VH, tá? Que é relativa a 1% of the height of the viewport, ou seja, da área de visão que você tem na sua tela, tá? Cada uma unidade corresponde a 1%. Portanto, se eu tiver 100 unidades do VH, eu tenho 100% do height, né? Da tela disponível naquele momento, tá? Tela que eu digo a área do navegador. Tá? Então perceba o seguinte, se aqui no Reif eu chegar aqui e colocar 100 VH, então viewport Reif, vier aqui na minha tela e atualizar, tá? Esse cara aqui, na verdade, ó, aquela área ali que eu apliquei ele, ó, ele está ocupando certinho, que eu não consigo posicionar bem certinho, tá? Mas vocês estão vendo que ele está ocupando aqui 100% de altura da minha visão, tá? Mas a hora que ele começa aqui, eu tenho que dar uma roladinha para ver tudo, tá? Por quê? Porque eu tenho essa área e tenho essa área aqui antes dele. Então, de fato, ele ocupa 100%, mas eu teria que dar um desconto dessas duas áreas aqui, tá? Então, para isso, eu vou utilizar a função calc do CSS, que eu vou falar, opa, é 100% mais você me desconta o rodapé, que eu defini 40px, mais me desconta esse cara aqui, tá? Esse cara aqui não vou nem inspecionar, vou dar um chute aqui, 65px. Se não for, foi quase, tá? Sobrou um risquinho aqui, um risquinho só, vou colocar 63px. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, precisamente, tá? A altura que esse cara está ocupando, se a gente não mudar, depois a gente faz, mas já tem uma área mais parecida com aquilo que eu preciso, tá? E agora vamos começar a brincar um pouquinho com esses carinhas aqui, tá? Bom, primeiro de tudo eu vou colocar imagem, tá? As imagens para esses caras aqui, tá? Lembrando da mesma tática que a gente tinha utilizado aqui na página do Logística, né? Eu colocava uma imagem de fundo e o texto que eu queria aqui por cima, tá? Aqui vai ser a mesma coisa, colocar uma imagem de fundo, tá? Na divisão, ela já tem os tamanhos dela, depois facilita eu trabalhar com o texto ali por cima sem muito esforço, tá? Até dá para combinar os dois, colocar objeto flutuante e tal, mas o esforço é meio grande, tá? Deixa eu voltar aqui que eu estou já com muita coisa aberta. Bom, vou pegar aquela divisão então, que é o produtos, destaque principal, né, que a gente definiu ele, definiu um background color aqui, só para marcar ele, então vou tirar esse background color, tá? E eu vou colocar um background image, tá? URL, então vou pegar as pastinhas que eu tenho aqui nessa aulinha que eu já tinha feito, então criei uma pastinha só para produtos, que é o que a gente vai utilizar nessa aula. E vou colar aqui dentro, tá? E nesse caso aqui, é essa imagem da logística que eu quero, tá? Então, eu vou pegar o background image, dois pontos, barra, img, produtos, logística, tá? Só que eu vou dar algumas instruções para ele, tá? Que ficou dessa forma aqui que não está aparecendo muita coisa. Então, eu vou falar para ele que é o background size. Você vai cobrir aquela área e o background position vai ficar no centro,
Você já vai expandir e tentar centralizar a imagem, tá? Já ficou bem mais bonito. No destaque secundário, tá? Eu tenho a imagem do e-mail. Então, vamos lá. E-mail, tenho dois e-mails, é o primeiro e-mail. Tá? E aí, novamente, vamos ver como é que fica. Tá? Ficou um negócio meio estranho, né? Porque ele não cobriu a imagem, ele ficou repetindo a imagem. Tá? Então não é isso que eu quero. Vou tentar uma mesma tática aqui. Tá? Vou falar para ele cover. Tá? Só que fica esse negócio grandão também, não é isso que eu quero. Tá? Eu quero só esse cara aqui, na verdade eu podia colocar ele no centro, né? Foi bem besta aqui. Que depois eu mudei de última hora, mas enfim. Eu não quero o cover, tá? Eu quero que ele não repita. Vou voltar para a página aqui, tá? Então apareceu um único carinha aqui, tá? E o background position vai ficar no centro, certo? E o background color dele vai ser white, tá? Para não ficar esse amarelão aqui, ele vai ficar white, ok? Então colocamos a imagem aqui do WhatsApp, isso é a mesma coisa, tá? Mas esses outros aqui eu vou pegar tudo desse cara aqui. WhatsApp. Na verdade, podia ter colocado tudo como na classe destaque, né? Mas depois eu acerto esse CSS no final. O quarto filho é o Telegram. E o quinto filho é o Web Service. Vamos ver se ficou bonitinho. Ficou bonitinho, tá? Bom, então temos uma parte desse cara aqui feita, né? Então, para a gente chegar mais próximo do sucesso aqui, eu preciso pegar esses caras aqui. Na verdade, esqueci de aumentar a fonte depois, tá? Eu preciso... Agora que eu percebi. Eu preciso pegar esses caras aqui, tá? E colocar eles embaixo. Tá vendo aqui? Esses caras aqui vão ficar embaixo. E com esse backgroundzinho aqui de fundo, tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Opa. Como é que eu fiz aqui? Primeira coisa, tá? Que todos esses caras aqui, eles têm a sua importância, tá? Eles são um subtítulo aqui da minha base, tá? Então, eu vou colocar um H3 para todo mundo, tá? Então, esse cara aqui vai ficar um barra H3, tá? Barra H3. Barra H3. Tá? E todos esses caras aqui, tanto o principal, secundário e etc., eu vou colocar uma classe para eles, ó, porque independente se é secundário ou principal, todos eles estão aqui com o mesmo comportamento. Tá? Então, eu quero fazer esse estilo tudo de uma vez para todos eles. Tá? Então, o que a gente vai fazer a priori, tá? Vou colocar uma outra classe aqui que eu vou chamar de caixa. Tá? E aí, para facilitar agora, como todos esses outros são iguais, ó, Ctrl D, D, D.
Opa. Aí, o que tá de errado aqui? Deixa eu dar um ESC. D. Agora sim. Caixa em todos eles. Tá. Ok. Bom, aí dentro da caixa, tá? Eu vou fazer o seguinte. Tá? Vou criar a classe aqui para caixa. Tá? E todos esses itens aqui, eles precisam parar lá embaixo. Né? A gente já viu algumas brincadeiras, vamos dizer assim, na aula passada de posicionamento do elemento. Né? Vou poder deixar o H3 relativo, começar ele a partir do bottom, 0%. Tá? Mas já para introduzir a próxima aula, a gente vai ver um pouquinho de posicionamento também com características um pouco diferentes. Tá? Eu vou utilizar o display flex, tá? Que vem do Flexbox. Tá? Então, vou utilizar o display flex. Tá? E dentro desse display flex, tá? Que eu vou falar, ó, esse meu containerzinho, essa minha divisão vai ter o display flex, eu tenho esse align itens aqui, tá? Que eu consigo pegar os elementos dentro de uma caixa, posicionar eles no centro, tá? Posicionar eles no começo, em cima, tá? Ou posicioná-los no final. Tá? Então, eu vou pegar aquela caixa, tá? Eu vou utilizar um display flex nela. Tá? E aí, dentro do display flex, né, a gente vai utilizar a propriedade align itens. Eu vou chamar de flex end. Tá? Vou posicionar, jogar lá embaixo. Então, todo mundo aqui é caixa. Todos os itens que tiver na caixa vão para baixo. Bom, aí dentro da caixa eu tenho imagem de fundo, obviamente que não é um elemento dentro da caixa, tá como fundo. Dentro da caixa tem o H3, que ele vai pegar o H3 e vai jogar lá para baixo da caixa. Tá? Então, vamos voltar para cá. Tá? Agora, como eu coloquei H3, né, ele ficou com a letrinha um pouquinho maior, tá? E jogou todo mundo lá para baixo. Tá? Bom, e agora para finalizar, né, eu preciso, dentro desse cara aqui ainda, tá? Preciso colocar esse fundinho. Esse do newsletter aqui eu vou deixar para fazer depois, porque eu vou utilizar o mesmo conceito desse carinha aqui, tá? E a gente já faz tudo junto, mas para finalizar essa primeira parte, eu preciso dessa descriçãozinha aqui, tá? Com esse fundinho, tá? Bom, das duas, uma. Eu posso simplesmente criar um estilo, tá? Por H3, mas eu vou pegar qualquer H3 que tiver na página, não é legal. Ou eu posso pegar um estilo para H3, produtos em destaque, né? Produtos em destaque, espaço H3, ou ainda eu posso dar uma classe para esses H3 aqui, tá? Então, por exemplo, eu posso chamar eles... Deixa eu selecionar aqui de todo mundo. Ah, você vê que ele vai pegar o barra H3, né? Então, deixa eu ver se dá certo assim, ó. Aí só pega esses caras aqui, tá? Eu vou chamar de classe, vai ficar produtos destaque, underline, underline, título. Produtos em destaque, título, vou cancelar aqui. Eu vou lá no meu CSS, tá? Criar a classe produtos em destaque, título. Aí o que acontece, né? Eu vou falar que ele vai cobrir 100% da área disponível para ele, ou seja, vai pegar daqui até aqui, certo? No caso da área desse daqui até aqui. Eu vou falar que a cor dele vai ser branca. Eu vou falar que o background color dele, eu vou usar aquele RGBA, tá? Vou colocar tudo preto, com opacidade meio. Depois a gente testa para ver se é isso, tá? E o text align dele
vai ser o center. Voltando para minha página. Estamos quase lá, tá? O background aqui ele tá bem grudadinho, né? Então, eu vou colocar um padding nele de 10px. 10px tá legal, tá? Mas tem esse espacinho que tá vindo aqui para baixo. Provavelmente isso daqui deve ser da margem do H3, tá? Só para a gente conferir. Section div H3, ó, laranjinha, tá vendo a laranjinha? Ó, tem até uma margem top bem considerável, tá? Mas essa margem que tá vindo aqui embaixo tá vindo do H3, tá? Então eu vou colocar aqui o margin bottom vai ser igual a 0. E aí eu desço esses caras aqui, tiro a margem de baixo deles. Certo? Bom, para ficar só mais fiel ao que a gente fez nessa primeira parte, também tem um gapzinho aqui, né? Entre os elementos, tá? Se a gente abrir aqui a página do CSS, tá? Eu posso definir um gap para a coluna, ou seja, esse espaçamento entre as colunas, um gap só para a linha ou um gap geral para linhas e colunas, tá? Então, se eu for aqui onde eu defini meu grid do conteúdo, melhor, do produtos em destaque, né? Eu posso colocar um grid gap 2.5px. Não sei se 5px é o suficiente, mas vamos testar. Deu um gap, tá bom, tá? Gapzinho aqui de 5 pixels. Tudo bem, pessoal? Então a gente já tem uma abordagem bem mais próxima, né? Tirando esse fundo verde aqui, mas depois a gente vai acertando esses detalhes. Mas já estamos com uma abordagem um pouco mais próxima, tá? Dessa daqui. E todo esse primeiro feito aqui, tudo feito via o grid. Tá ok, pessoal? Então, próximo vídeo, né? A gente vai acertar os outros produtos, vamos acertar cabeçalho e rodapé, né? E a gente vai acertando até fazer essa página ficar dessa forma. E no final a gente vai trabalhar a responsividade, tá? Porque isso daqui não está nada responsivo por enquanto. Tudo bem? Então até os próximos vídeos.